Hoje o tema da nossa palavra é ouvintes ou fazedores. Dito por outras palavras, adeptos ou jogadores. Ou então, seremos o público ou seremos a banda? Opa, basicamente temos aqui uma panóplia de possibilidades para todo o tipo de pessoas. De ouvintes a fazedores, de adeptos para quem gosta de desporto a jogadores, de público para a banda, quem gosta de música. Este é o grande desafio hoje em dia em tudo aquilo que nós fazemos, que é se nós somos participantes ou se não somos participantes e somos apenas pessoas que estamos a observar, a assistir, a ouvir. Este é o grande desafio hoje que nós sentimos na regra geral, a nível de igreja. E vamos também, aproveito já para lembrar que amanhã, às 18h30, vamos estar aqui para quem quer fazer parte ou quem gosta destas coisas, que é toda a parte criativa da igreja. Vamos ter uma mega reunião de interesse nesse sentido, para todas as pessoas que gostem de artes, ou seja, no caso dança, música, multimédia, vídeo, fotografia, som. Se tu gostas destas coisas, gostavas de aprender, gostavas de participar, amanhã vamos ter aqui uma reunião presencial, uma reunião de interesse, para que tu possas estar presente, para que possas fazer parte das nossas equipas de voluntários em cada área. Muito bem, vamos falar hoje sobre Neemias. Eu gostava que pudéssemos abrir em Neemias 1, versículo 2 e 3, e diz assim, isto para enquadrar, basicamente Neemias estava na Pérsia, Israel tinha sido invadido, Israel estava completamente destruído, etc, etc. As muralhas, toda a gente sabe, estavam destruídas e a cidade estava desprotegida. E diz assim no versículo 2: um dos meus irmãos judeus, chamado Anani, veio ver-me acompanhado de alguns jovens vindos de Judá. Aproveitei para saber como iam as coisas em Jerusalém. Perguntei-lhes: como estão os judeus que regressaram a Jerusalém daqui do exílio? E ele respondeu assim: as coisas não estão bem, o muro de Jerusalém foi derrubado, as portas mantêm-se queimadas. Isto é muito interessante porque Neemias estava bem. Para quem não sabe, Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei tinha uma coisa muito boa, que basicamente bebia o vinho que o rei bebia antes do próprio rei beber. Era basicamente o provador do vinho, porque antigamente as pessoas, infelizmente os reis, muitos deles eram mortos por envenenamento, e assim quem morria primeiro era o copeiro. Não havia autópsias como são feitas hoje, e então a verdade é que Neemias estava numa posição extremamente confortável na Pérsia, e Israel tinha sido invadido, Jerusalém, como lemos, tinha os muros completamente destruídos, estava completamente vulnerável. E isto nós percebemos aqui, que quando o irmão de Neemias fala com Neemias, o irmão de Neemias, que era o senhor Anani, gera uma necessidade, ou pelo menos explica, e Neemias identifica uma necessidade. Isto é a primeira coisa que um voluntário deve fazer, e uma das características de um voluntário na igreja, ou de um fazedor, que é, em primeiro lugar, identificar uma necessidade. É interessante porque quando estávamos a falar com a nossa equipa de vídeo e de multimédia na passada quarta-feira, quando estávamos a preparar a gravação para hoje estarmos aqui em direto convosco, estávamos a falar sobre isto, proatividade. E a proatividade, uma pessoa proativa, é aquela que encontra a necessidade sem ela ainda ser efetivamente gerada, ou estar sem ser muito, muito necessária. E então, uma das características e uma das coisas que deve impulsionar alguma coisa nos voluntários, nas pessoas que servem na igreja, é efetivamente a necessidade, que é, Neemias percebeu que Jerusalém estava completamente desgraçado e Jerusalém tinha sido destruído, as muralhas estavam destruídas, e como devem imaginar, numa cidade, ainda mais naquela altura, se não tem muralhas, a proteção não existe, e então facilmente pode ser invadida, facilmente pode ser roubada, facilmente pode ser destruída. E então isto gerou, de certa forma,
gerou algo no coração de Neemias. E nós vemos isso no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: E no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, enquanto servia o vinho ao rei, o rei perguntou a Neemias: Por que é que estás tão triste? Estás doente? Pareces estar com grandes problemas. Isto porque até então nunca estivera triste diante do rei. Isto é muito interessante porque Neemias, depois de receber aquela notícia, aquela necessidade gerou algum sentimento no seu coração. E isto leva-nos a nós a refletir quando nós identificamos alguma necessidade na igreja, ou a necessidade de ajudar numa área, ou a necessidade de ajudar numa outra área, ou eventualmente uma necessidade de ajudar alguém, o teu vizinho que está a passar por situações difíceis, ou uma pessoa amiga, ou a pessoa do trabalho, ou o teu patrão, por eventualmente estar a passar por uma situação difícil devido à pandemia ou à Covid, o que é que isto gera em nós? A verdade é que em muitas das pessoas, quando existe uma necessidade, o sentimento que é gerado para elas é um sentimento que se chama indiferença, que acaba por não ser nenhum sentimento. Isso é muito estranho, porque quando nós percebemos que existe uma necessidade na vida de alguém, quando existe uma necessidade na igreja, quando existe uma necessidade na nossa família, na família das pessoas que são tuas amigas, etc. Isto deve gerar alguma coisa no nosso coração. Jesus, se vocês lerem os primeiros 4 livros do Primeiro Testamento, se lerem os Evangelhos, há muitos momentos em que o texto diz que Jesus se encheu de íntima compaixão. Ou seja, quando há uma necessidade, deve haver um sentimento gerado em nós. E é interessante porque percebemos que Neemias, como viu o seu povo que estava a padecer, ele estava fantasticamente bem. Lembrem-se que ele bebia só o melhor vinho que existia no mercado. Ele bebia de pera-manca para cima, de barca velha para cima. Era só vinho do bom, antes mesmo do vinho do rei beber. Ele estava numa cama boa, ele estava protegido no palácio, ele não sofria qualquer necessidade, mas a necessidade de quem estava próximo dele, no caso, aquela nostalgia da infância dele, de toda a juventude que ele tinha passado em Jerusalém, gerou um sentimento no seu coração. E esse sentimento foi de tristeza. Isto é interessante. A primeira coisa que eu gostava que tu pudesses refletir onde tu estás é se quando vês que alguém está a passar por alguma necessidade, que tipo de sentimento é que isso é gerado em ti. Se é gerado indiferença, que é, existe esta necessidade, mas olha, eles que se resolvam, eles que se desenrasquem, ou se realmente tu és movido para fazer algo. Ou se o teu interior diz-te, olha, vamos fazer isto, vamos ajudar, vamos trabalhar nesse sentido. Este é o primeiro desafio que eu vos coloco, é que tu consigas identificar em cada necessidade que tu vês à tua volta, que tipo de sentimento é gerado em ti. Se é um sentimento de indiferença, hoje Jesus quer transformar esse sentimento de indiferença em sentimento de amor e de íntima compaixão. E isso nós também podemos verificar muitas vezes nas nossas comunidades ou na nossa comunidade, que é quando nós vemos que existe uma necessidade na igreja, ou por exemplo pintar uma parede, ou limpar um chão, ou ajudar a enrolar uns cabos, ou seja o que for, se nós sentimos e pensamos assim, não, vamos deixar estar, o outro que resolva, a equipa técnica que resolva, a multimédia que resolva, os pastores que façam, que eles estão cá é para trabalhar, ou se nós somos movidos deste sentimento de podermos trabalhar no reino. Este é o primeiro ponto que eu gostava de falar. Que tipo de sentimento é gerado no teu coração frente a uma necessidade? Depois nós vemos que Neemias fala com o rei, explica o que é que estava a sentir e pede autorização ao rei para que pudesse ir até Jerusalém. Isto é muito interessante porque sempre que existe uma necessidade, e nós aqui vemos que Neemias já tinha orado e jejuado sobre isso, sempre que nós vemos uma necessidade, Deus abre-nos sempre uma porta para nós podermos suprir essa necessidade. Isto é muito interessante. E nós vemos que o rei permite que Neemias vá até Jerusalém e assina todas as cartas e tudo aquilo que é necessário. E quando Neemias chega a Jerusalém, ele verifica realmente que
a cidade está completamente destruída, que a cidade está desprotegida, e muitas vezes nós também podemos encontrar isso, que às vezes as pessoas que estão à nossa volta estão completamente desprotegidas, estão completamente desamparadas, e o que é que nós fazemos em relação a isso? E então nós vemos que no versículo 17 do capítulo 2, vemos que Neemias faz uma convocatória. E diz assim: mas depois disse-lhes, isto foi Neemias, sabem muito bem a miséria em que se encontra a nossa cidade, toda em ruínas, com as suas portas queimadas. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e sair deste opróbrio em que nos encontramos. Ou seja, nós vemos aqui Neemias faz um clamor ao povo e desafia para que o povo juntamente possa trabalhar em conjunto para edificar aquelas muralhas. E isto é muito, muito interessante, porque este é um dos exemplos que nós podemos ver e que se enquadra perfeitamente para os voluntários em qualquer área. Porquê? Porque nós vemos, e depois vemos no capítulo 3, quem é que fez a construção das muralhas. Não vamos estar aqui a ler porque é extremamente extenso, mas também é extremamente esclarecedor. E nós vemos que Neemias, quando convoca todos. E quando nós vemos quem é que foi trabalhar, nós percebemos que foi toda a gente. Foram os sacerdotes, foram os nobres, foram os carpinteiros, foram os pedreiros, foram os contabilistas, foram os economistas. Só não foram os web designers, porque ainda não havia naquela altura web designers. Mas basicamente nós vemos que todas as pessoas trabalharam na reconstrução do muro. Isto é muito interessante, porque nós sabemos todos o resultado, que em 50 dias aconteceu o improvável ou o impossível, que em 50 dias todos os muros e as portas de Jerusalém foram reconstruídas, e nós vemos que todos eles trabalharam e não se preocuparam qual é que era a função normal deles, porque não era normal um profeta ou um sacerdote estar a trabalhar numa parte da construção. Não era normal. Não era normal, por exemplo, um carpinteiro estar a trabalhar para construir um muro. Obviamente era mais provável que fosse a reconstruir as portas. Mas a verdade é que nós neste texto percebemos que o trabalho importante é aquele que é necessário. E este é o segundo ponto que eu gostava que nós pudéssemos tomar nota e pudéssemos refletir para nós, que é se o nosso coração tem estado disponível para fazer aquilo que é necessário ou somente aquilo que nós gostávamos de fazer. Porque quando tu és um voluntário, quando tu és alguém que quer servir a Deus e quer trabalhar no seu reino, tu não estás minimamente importado se aquilo que tu fazes na igreja é aquilo que tu fazes lá fora ou se é a tua especialidade. Mas a tua preocupação é fazer aquilo que é necessário. E aquilo que é necessário é gerado, lá está. Quando nós recuamos ao capítulo 1 de Neemias, nós percebemos que aquilo que era necessário naquele momento era a reconstrução dos muros. E então, é muito importante que nós tenhamos consciência. Muitas vezes, obviamente todos nós, eu por exemplo que faço parte da parte da música da igreja, obviamente é uma coisa que eu gosto muito mais de estar a tocar uma guitarrada do que estar a fazer outra coisa qualquer, ou por exemplo estar a arrumar as cadeiras, ou estar a preparar as luzes, ou uma coisa assim. Dá muito mais prazer, é muito mais alegria tocar no instrumento, porque é aquilo que eu realmente mais gosto de fazer. Mas é interessante nós percebermos que o trabalho mais importante naquele momento é o necessário e não aquilo que mais gostamos de fazer. E isto deixa-nos a refletir que muitas vezes nós escolhemos o trabalho de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus é que quer escolher o nosso trabalho. E uma coisa muito interessante que é, lembra-te sempre de uma coisa, que a fé sem obras é morta. E quando nós falamos que a fé sem obras, isto não é só a cuidar das viúvas e ajudar os coitadinhos ou etc, etc. Não tem a ver com isso. E nem tem a ver só com milagres, que a fé sem obras é morta. Não tem a ver só com milagres e ressurreições e nada disso, mas tem a ver com o nosso serviço a Deus. E o nosso serviço a Deus deve ser com base naquilo que é necessário e não com base naquilo que nos apetece. Porque se vocês perceberem, e mais à frente, nós vemos que quando percebem que as muralhas começam a ser reconstruídas,
Jerusalém fica sobre... começa a haver um aviso que Jerusalém vai ser atacada, e nós vemos que quem estava a reconstruir, e quem é que estava a reconstruir? Toda a gente, todas as famílias, todo aquele povo se uniu nesse sentido, e uns deles estavam com uma mão com uma espada, não era com a mão na espada, mas estavam com a espada, uma espada guardada perto deles, prontos para a guerra se fosse necessário, e também estavam a reconstruir o muro, e só assim é que em 50 dias conseguiram construir e concluir aquela obra. É muito importante que todos nós tenhamos uma consciência que é importante todos nós servirmos na casa de Deus. E é muito interessante porque na casa de Deus encontramos vários serviços. Amanhã temos a nossa noite de interesse para tudo o que é a parte artística ou criativa da igreja, mas a verdade é que a igreja tem muitos mais departamentos, a igreja tem muitas mais coisas que podes fazer, em que podes trabalhar. Lembrem-se que em Mateus, quando nós lemos Mateus 18, Jesus diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. E Jesus era o servo de todos. Isto é muito interessante. Vamos abrir em 1 Coríntios 9:19 e vamos ler uma coisa que é fantástica, em que Paulo fala com a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 9, versículo 19, e diz assim: assim, estando livre em relação a quem fosse, tornei-me servo de todos para que possa levar muitos a Cristo. Isto dá-nos a nós um sentido de responsabilidade. Vejam, Paulo tornou-se servo de todos, e naquela altura havia esta noção do servo, do escravo. E havia o escravo, o servo e o senhor. E então quem era superior, quem era mais importante era quem era servido. Mas Jesus, quando veio, e até vemos isso quando Jesus lava os pés aos discípulos, vemos isso quando Jesus fala em Mateus 18, que é o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que serve os outros. E lembrem-se, quando nós lemos Mateus 25, nós vemos isso. Nós vemos que Jesus diz: olha, quando vocês visitarem a viúva, vocês vão estar a visitar a mim. Quando vocês cuidarem do órfão, vocês vão estar a cuidar de mim. Quando vocês forem visitar o outro à prisão, vocês é como se me tivessem a visitar a mim. E isto dá-nos uma real consciência que quando nós servimos na igreja, quando nós nos servimos uns aos outros, nós estamos a servir Cristo. E isto deve gerar em nós um sentimento de super alegria. Eu sempre que falo de Cristo é muito interessante. Eu parece que fico super feliz. Parece não, fico mesmo super feliz. E quando nós servimos a Deus, se vocês repararem, quando nós servimos realmente com o coração cheio de Deus, quando nós servimos a Deus com o coração cheio do seu amor, nós fazemos isto com uma alegria extraordinária. Porquê? Porque nós fazemos com um propósito. E esse é que é o propósito que Deus quer hoje colocar na tua vida. É que tu hoje possas, a partir de hoje, o possas servir a Ele. E essa forma de tu poderes servir é através de o servires na igreja, é através de tu ajudares as pessoas que estão à tua volta. Mas, obviamente, lembrem-se que quando nós servimos na igreja, é o primeiro lugar para nós podermos servir a Deus também. E leva-nos a nós também a pensar o que é que nós sentimos, para quem já é voluntário, quando estamos a servir na igreja? Qual é que é o nosso sentimento quando estamos a servir-nos uns aos outros? Será que nós sentimos alegria? Será que nós sentimos amor? Ou será que nós já sentimos cansaço? O que é que nós sentimos? O que é que está a ser gerado no nosso coração quando servimos a Deus? Eu escrevi esta frase e eu acho muito interessante, que é: amar, servir e cuidarmos uns dos outros faz parte do normal das pessoas cheias do Espírito de Deus. Amém. Ou seja, quando nós amamos, quando nós servimos, quando nós cuidamos uns dos outros, isto é uma coisa 100% normal. Não é uma coisa extraordinária, porque, lembrem-se, Cristo era o maior servo de todos. Cristo largou todo o seu esplendor, largou o céu com os anjos todos a adorarem, etc, etc. E veio para cá simplesmente para nos servir, para entregar a sua vida por nós. E então nós percebemos que quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando nós estamos cheios de Cristo em nós, é normal que nós amemos as pessoas, é normal que nós tenhamos vontade de servir as outras pessoas e cuidarmos uns dos outros. Cristo é o servo maior. E se nós somos cristãos, como dizemos que somos, ou seja, somos seguidores de Cristo, não podemos parar de servir os outros, porque o Espírito do Senhor,
enche o nosso coração para que isso mesmo aconteça. E então, servir é algo natural para um cristão. Por isso o desafio que eu hoje lanço para ti que nada fazes na igreja, ou para ti que simplesmente és um ouvinte, ou és como aquelas pessoas que gostam muito de ir ao estádio de futebol, ver o jogo da bola, mas é muito mais interessante. Eu não sou jogador da bola nem nada assim parecido, mas digam lá, é muito mais giro e muito mais fixe podermos sermos nós a jogar o futebol, mesmo que seja num ringue só com os nossos amigos, e marcarmos aquele golaço e tal. Ficamos muito mais satisfeitos do que vermos um gol do Cristiano Ronaldo. É ou não é? Quem é que gosta aqui de jogar a bola? Acho que é o PJ agora. É verdade, PJ? É verdade, o PJ, se o PJ concorda, toda a gente concorda também. E então, o desafio que eu hoje gostava de colocar-te é que tu possas fazer parte de um dos departamentos da igreja de voluntariado. E nós temos imensas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Obviamente, vamos tentar te encaixar naquilo que tu mais gostas de fazer. Vamos tentar te encaixar naquilo que é o teu talento. Porque obviamente não vamos encaixar uma pessoa que canta muito desafinado, como eu às vezes, para cantar, como é óbvio. Mas vamos tentar encaixar em algo que o teu coração possa estar a arder nesse sentido, mas também que tu possas gerar em ti este sentimento de eu vou trabalhar naquilo que é necessário, e o meu sentimento de cristão, de pessoas cheias do Espírito de Deus, que é eu quero amar, eu quero servir uns aos outros, eu quero cuidar uns dos outros. Este é o desafio que eu coloco.